Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar nosso assunto preposição. E para você que não está lembrado, volta lá na última aula e assiste a matéria, tá? É um assunto muito importante esse, você não pode deixar passar. Sabemos que a preposição não cai em provas, ela despenca. E ao despencar, ela leva um monte de candidatos junto com ela. E você não vai querer ser derrubado por isso. Então, bora voltar lá na aula anterior, assistir, depois você assiste essa, tá? Uma coisa muito importante para não se confundir na hora de identificar a preposição é você observar a semântica da preposição. O que é a semântica? Semântica é o sentido da palavra dentro da frase, tá? Então, quando você identifica isso, 50% dos seus problemas acabaram. Tudo fica mais fácil. Então, preste atenção no sentido que ela obtém dentro da frase. Isso te ajudará a identificar sobre que preposição estamos falando. Vamos ao exemplo, porque tudo com exemplo fica mais fácil. Olhem bem essa frase. Farei o trabalho com você. Com é a nossa preposição. Que sentido tem esse com? Companhia. Agora vamos ver esse com, como é importante nós entendermos a semântica, os sentidos de tudo. Agora vamos pegar outra frase e vamos ver se tem o mesmo sentido. Com a seca, tudo morreu. Esse com, que é a nossa preposição, tem sentido de companhia? Não. Que sentido ele tem? Sentido de causa. Vejam bem, mais uma vez, eu quero aqui frisar como é importante se ater, prestar atenção ao sentido que a preposição tem dentro da frase. Só assim você vai entender a classificação dela. Hoje, a continuidade sobre preposição vai tratar de o que acontece quando a preposição se liga a uma outra palavra, a uma palavra de outra classe gramatical, formando um outro vocábulo. Quando ocorre isto, esta união, irá acontecer uma dessas duas coisas. Haverá a combinação da preposição ou a contração. Vamos entender direitinho? Combinação é quando a preposição ela se une a uma palavra de outra classe gramatical, mas esta união não muda em nada a maneira que ela irá ser pronunciada, não muda seu som, não há alteração alguma. As mais comuns são ao, que é a preposição a junto do artigo o, aos e aonde. Podemos usar como exemplo a palavra aonde. Vamos lá ao exemplo? Aonde vocês estiveram. Aonde é um vocábulo. É a junção da preposição a mais o advérbio onde. Então, uniu-se a preposição e o advérbio, formou-se uma nova palavra, né? Um novo vocábulo. Mas esse a do aonde, ele continua sendo sim uma preposição. Mas ao ele se unir ao advérbio onde, você consegue identificar ainda o a. O som dele é pronunciado, não há alteração. Então, neste caso, é uma combinação. Vamos abrir um parêntese aqui, porque parece que é um assunto banal, mas é uma coisa que confunde muita gente. Onde indica permanência, lugar de permanência. Aonde também é uma indicação de lugar, mas é um lugar de movimento, tá? Nunca confundam isso. Vamos ao próximo exemplo. Fui ao mercado. Quem vai, vai a algum lugar, né? Então vamos lá. Ao é a preposição, a junção da nossa preposição mais o artigo o. Notem novamente, juntamos a preposição a um artigo, formou-se um novo vocábulo, mas você continua escutando o som da preposição. Ela continua sendo pronunciada, nada alterou.
Então, se trata novamente de uma combinação. Gente, combinação parece uma coisa muito fácil e realmente é. Basta que vocês entendam. Todo mundo se sai melhor quando compreende a coisa. Decorar te ajuda? Pode até te ajudar, 30%, mas se você compreende, entende, você chega mais longe. Nada te derruba, porque você sabe do que está falando, você tem certeza daquilo. É isso que vocês precisam. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Agora vamos falar de contração. Aqui, o que acontece é uma coisa diferente. A preposição, ao se juntar a uma outra palavra de uma outra classe gramatical, ela sofre sim alteração. Existe a modificação fonológica da preposição, quando essa união ocorre. Vamos ao exemplo que aí vocês vão entender melhor. Por exemplo, o vocábulo comigo. Ele é formado pela preposição com, mais o pronome mim. Então, vejam bem, quando você pronuncia, ele já não fica mais com mim, ele fica comigo. Então, o que acontece? Existe alteração de som, existe alteração fonológica aqui. Entenderam a diferença? Lá na combinação não existe essa alteração. Aqui existe. Mais um exemplo para vocês. Agora, o nosso exemplo trata da junção da preposição de mais o artigo definido os. Se transforma no vocábulo dos. Vejam bem que a alteração não acontece somente na forma escrita, ela acontece também fonologicamente, no som. Muda, não é de os que você vai falar dos. Existe uma contração aí. Ao fazer a união da preposição com o artigo, existiu uma contração, existiu uma modificação, tanto na forma de escrever, como na forma de pronunciar. Vocês se lembram lá quando eu falei da combinação da palavra aonde? Não existiu modificação nenhuma. Se juntou somente a preposição a com onde, né? E o que aconteceu? Formou-se uma nova palavra. Não existiu nem modificação na forma escrita, nem na pronúncia. Aqui existe modificação nas duas formas. Vamos a mais dois exemplos. A preposição de, unindo-se ao artigo indefinido uma. Vira a palavra o vocábulo duma. Mais um exemplo para vocês entenderem. O de, que é a nossa preposição, se unindo ao pronome pessoal ele. Qual que é a palavra que se forma aí? Dele. Também há a modificação, tanto na forma escrita quanto na pronúncia. Gente, é isso. Esse é o básico do básico, mas é o necessário para que vocês compreendam e nunca mais sejam derrubados por preposição. Como eu disse anteriormente, preposição não cai em prova de concurso, ela despenca. E muitos candidatos se confundem e erram demais questões sobre isso, tá? Então, entendam que essa aula é curtinha, as aulas de português vão ser assim, para que vocês assimilem o conteúdo. E gravem, e aprendam, e compreendam. E se tiverem dúvidas, deixem aqui que eu farei questão de responder dúvida por dúvida. Boa sorte e 2022 é nosso ano.